Olha, sejam todos muito bem-vindos, né? É uma felicidade muito grande estar aqui dividindo esses momentos com vocês. Hoje nós vamos falar sobre uma questão que diz respeito a toda a sociedade, né? Que é a questão da oncologia, do tratamento oncológico, tratamento do câncer, do paciente, né, sênior, né? Não quer dizer idoso, porque não existe, né, essa coisa do paciente. O paciente com mais de 60 anos de idade, tá certo? Por que essa questão ela é tão importante? Tá certo? Eu vou mostrar aqui um gráfico para vocês para contextualizar a questão toda. O câncer, ele atinge pessoas mais jovens, pessoas com 40 anos, com 30 anos, crianças. No entanto, a maior incidência de câncer, tá certo? É nos pacientes com mais de 60 anos. Há um aumento. Obrigado, Ruibo. Então, a maior incidência de câncer, tá certo? Ela ocorre, vocês vejam que esse gráfico aqui, há um aumento exponencial a partir dos 60 anos de idade, 60, 65 anos de idade. Então, cerca de 70% dos casos, né, de novos casos de câncer, ocorrem nessa população de pacientes com mais de 60 anos de idade. Então, só por esse fato, obviamente, é tão importante nós discutirmos as questões específicas dessa população, tá certo? De pacientes. Muito bem. E, além do mais, a população de pacientes da terceira idade, os pacientes sêniores, é a parte da população que mais cresce nos países em desenvolvimento, como o Brasil, como a Índia, como a Rússia, tá certo? Então, esse aumento, por que isso, doutor Fabiano? Porque em países desenvolvidos, tipo Suécia, Dinamarca, por exemplo, Canadá, esse aumento populacional já ocorreu, tá certo? Esse aumento populacional dessa faixa etária de pacientes, de pessoas, está ocorrendo em países subdesenvolvidos, como o Brasil, em desenvolvimento, como o Brasil, nesse momento, tá certo? Então, se nós temos duas questões. A população de pacientes com mais de 60 anos está aumentando em nosso país, tá certo? E a incidência de câncer, maior incidência ocorre justamente nessa população. O resultado disso, caiu aqui assim? Não. O resultado disso é um aumento exponencial de novos casos de câncer nos próximos 10, 20 anos. Isso já é esperado, tá certo? Então, é uma epidemia silenciosa, ninguém está falando sobre isso, tá bom? Mas nós, como oncologistas, no nosso cotidiano, é algo que nós estamos sentindo. Felizmente, na Oncocinos, nós nos preparamos para essa problemática já há 5 anos, que nós começamos a desenvolver alguns protocolos de avaliação desses pacientes, né, que é exatamente sobre isso que eu vou conversar com vocês hoje. Tá certo? Então, nós temos realmente, aqui no Brasil, uma verdadeira bomba relógio, tá certo? Que vai realmente, já está explodindo o número de novos casos nessa população de pacientes com mais de 60 anos de idade e que só vai aumentar. Então, realmente, e é uma população que ela é propícia a ter mais efeitos colaterais com o tratamento, em geral. Então, isso é mais uma razão porque é tão importante você ajustar e tratar com exclusividade todos os pacientes, claro, e incluindo, claro, os pacientes da terceira idade. Certo? Muito bem. Então, existe uma outra questão que também é muito importante nós compreendermos, que é a seguinte. Deixa eu só encontrar aqui uma fotografia para vocês, que às vezes uma fotografia ela fala mais, né, do que 1000 palavras. Que é a seguinte. As pessoas, elas não envelhecem, tá certo? Elas não amadurecem, digamos assim, não vou usar esse termo envelhecer, especialmente com as meninas, né? As meninas sempre são jovens, as senhoras e senhoritas da terceira idade, né? São princesas, não envelhecem, mas as pessoas amadurecem colocando de lado um pouquinho a brincadeira,
As pessoas, elas não envelhecem de forma homogênea, igual, como todo mundo. Se você pega, por exemplo, os queridos alunos da medicina, tá certo? 25 anos, digamos, a média, 20, 25 anos. Se não fosse essa epidemia, depois da aula, todo mundo ia estar estudando bastante e ia para a festa. Com seus 30 anos, todo mundo está casando. Aos 40 anos, né, já tem os seus filhos, aos 50 começa a ter os seus netos, todo mundo muito igual. A partir dos 60, 65, alguma coisa acontece que as pessoas têm trajetórias de envelhecimento diferentes, né? Então, você tem aquele paciente que está fazendo, ele nada 10 quilômetros, nada 2 quilômetros todo dia, corre 7 quilômetros, né? Tá certo? E você tem alguns pacientes que já têm mais fragilidades, como esse aqui. Tá certo? E tem toda uma gama de pacientes que estão entre esses dois pacientes, naquele paciente que está muito, muito, muito bem e naquele paciente que está mais fragilizado. Existe toda uma gama de pacientes que está no meio aqui dessa questão. Tá certo? Então, qual é a importância disso para o tratamento oncológico, né? A importância dessa questão toda é que você não pode tratar cada um desses pacientes, mesmo que eles tenham a mesma doença, a mesma neoplasia, o mesmo estadio, a mesma disseminação, você não pode tratar cada um desses pacientes com o mesmo protocolo de tratamento. Tá certo? Isso é errado. O paciente ele precisa de um tratamento individualizado. Certo? Não sei se eu estou me fazendo claro. Muito bem. Existem métodos de avaliação da condição geral dos pacientes. É chamado análise de performance clínica. Ou escala de ECOG, existe outra, uma escala muito utilizada em oncologia chamada escala de Karnofsky, né? Que elas são muito utilizadas e elas são amplamente utilizadas para você detectar o estado clínico do paciente. Tá certo? Só que no fundo, se viu que essas escalas, elas não são suficientes para detectar eventuais fragilidades que os pacientes têm. Tá certo? Que passam despercebidas. Fragilidades essas que podem se manifestar, né, como complicações do tratamento. Muitas vezes existem complicações porque havia algumas fragilidades que essas escalas que são utilizadas no mundo todo pelos oncologistas, elas não detectam realmente algumas fragilidades que elas se escondem do olhar clínico, do exame clínico, dessas escalas mais habituais. Tá certo? Tudo isso é muito novo, especialmente aqui no Brasil. Então, novamente, uma imagem, né, frequentemente ela consegue explicar melhor o que eu estou tentando passar. Vocês vejam, Gisele, Silva, tudo. Vocês vejam aqui, tem duas estruturas, né? Aqui à minha direita, essa estrutura aqui, vejo que é uma estrutura sólida, né? E uma estrutura sólida, certo? E robusta, tá bom? E aqui do lado, vocês vejam que essa estrutura aqui, ela está em pé, tá bom? Mas é uma estrutura que ela tem várias falhas. Aqui, ó, aqui tem outra, aqui, né? Ela tem vários pontos de fragilidade, tá ok? Então vejam que essa estrutura mais robusta, ela aguenta, né, eventualmente, alguns estresses, como cirurgia, tratamentos de quimioterapia, radioterapia, não vai complicar, tá bom? Esse daqui, tendo em vista essas fragilidades, essas lacunas, não sei se está vendo aqui, dá para ver? Essas lacunas aqui, essa estrutura, ela é mais instável, tá certo? Então, vocês vejam que aqui então, o que acontece? Essa estrutura, literalmente,
tá certo? Qualquer estresse, o que vai acontecer é que ela vai desmoronar, tá certo? Vai desmoronar. O que é esse estresse aqui que eu fiz? Esse estresse, eventualmente, é um tratamento de quimioterapia feito em doses padrão, tá bom? Sem uma adequação para essa situação específica, né? Para esse paciente aqui que não, às vezes não se detectou que esse paciente, que essa estrutura, né? Ela é mais frágil, né? Tá certo? Então, se você tratar, por exemplo, olha só, se você tratar esse paciente aqui exatamente como esse daqui, com as mesmas doses de tratamento, com o mesmo tipo de cirurgia, etc., o risco de complicação nesse paciente vai ser bem maior. Mas, doutor Fabiano, aqui está muito claro, né, que esses dois pacientes são diferentes, as duas estruturas são iguais, né? Perfeito, mas só que assim, na vida real, esses déficits aqui, ó, essas lacunas, elas não são tão visíveis assim. E as avaliações clínicas habituais, né, mesmo tomografias, etc., não demonstram eventualmente essas fragilidades, tá certo? Isso é um problema muito grave. O segundo problema também grave é o seguinte, é você, por exemplo, tem uma paciente, eu tive recentemente uma paciente, eu vou citar para vocês, de 75 anos de idade, que ela recebeu, ela me procurou, eu estava até com os alunos da Fevaro, e ela me disse assim, não, doutor Fabiano, eu fui operado de um tumor de intestino, e me foi dito que eu não poderia fazer uma quimioterapia preventiva, porque eu já tenho 75 anos, né? Que absurdo, né? Uma moça de 75 anos é uma princesa, isso aí não tem nada. Então existe a idade cronológica e existe a idade fisiológica, né? Então foi aplicado nela alguns testes, que nós vamos ver aqui quais são, tá certo? E se viu que essa paciente de 75 anos, a idade fisiológica dela era em torno de 10 anos mais jovem. Tá bom? Então eu falei para ela assim, olha, a senhora realmente não vai fazer a quimioterapia preventiva. Por quê? Porque felizmente o seu tumor ele era bem inicial, então não tem necessidade. Mas se a senhora precisasse fazer, se esse tumor tivesse realmente uma indicação, fosse um tumor um pouquinho mais profundo e realmente a senhora precisasse de um tratamento preventivo, chamado tratamento adjuvante, a senhora poderia fazer sim, porque, vou até dizer uma coisa para a senhora, a sua idade fisiológica é bem menor do que a sua idade cronológica. E aqui está, eu dei os resultados dos testes para ela, e assim, a senhora pode até mostrar para suas amigas aqui, a senhora não vai só falar, só vai provar, aqui está. Ela diz, doutor Fabiano, eu agora ganhei assim o meu ano de felicidade. Então, você tem uma imagem da fisiologia do paciente mais em alta definição, evita dois erros. Você fazer um tratamento, digamos, padrão para um paciente que ele é mais frágil, ou seja, esse paciente ele vai ter complicações. E o outro problema, você supor que o paciente é frágil apenas pela idade, quando na realidade esse paciente está muito bem fisiologicamente e merece sim receber um tratamento, né, oncológico da maneira habitual. Então, essas avaliações, elas evitam os erros para os dois lados. É muito, muito, muito importante. Então, eu vou passar aqui para vocês aqui. Agora quem não conhece o hobby do Dr. Fabiano vai conhecer e eu vou tentar dar uma explicação. Uhum. O hobby do Dr. Fabiano, a doutora Daniela conhece, vai querer me matar agora. Tá, Daniela? Desculpe. Então, o hobby do Dr. Fabiano é jogar xadrez. Então, quando você vai decidir um tratamento oncológico para um paciente, eu jogo xadrez já há 40 anos, é o meu hobby, eu estudo há 40 anos e o xadrez sempre me ajudou muito como médico, não tenho dúvida nenhuma. Por quê? Porque
quando você vai avaliar um paciente, você não pode avaliar só um aspecto da situação, só um ponto, né, específico. Eu vou operar, eu vou fazer uma quimioterapia. Não, eu tenho que olhar outros aspectos. Como é que está o estado nutricional do paciente, né? Esse paciente, qual é a reserva fisiológica dele, né? Como é que esse paciente está se movimentando? Esse paciente tem algum problema de cognição, de memória, tá certo? Eu tenho que olhar a situação como um todo, tá bom? Existe algum ponto frágil no paciente, tá certo? Então eu trouxe aqui, tá certo? Depois eu vou dar um exemplo um pouquinho mais simples, mas aqui, por exemplo, aqui o meu rei é o meu paciente que eu preciso proteger o máximo possível, tá certo? Aqui, desse lado, aqui, está o rei adversário, como se fosse o câncer, tá bom? Digamos. Então, vocês vejam aqui, ó, aqui tem uma linha aberta aqui, né? Reta. Então, eu posso pensar assim, puxa, eu vou atacar e vou destruir e vou dar um checkmate aqui nesse câncer aqui e tal, tá bom? Né? Eu vou fazer uma quimio, vou fazer uma cirurgia e vou dar um checkmate e pronto, acabou. Mas eu não posso olhar de uma maneira só para um lado da questão, tá certo? Se eu for querer atacar aqui, tá bom? Existe um contra-ataque do outro lado. Existe um ponto fraco aqui. Eu vou dar uma chance do câncer me atacar e eu acabar não conseguindo dar um checkmate e eventualmente perder meu paciente. Então aqui eu tenho que identificar onde é que eventualmente olhar, tem um tipo de pensamento chamado pensamento profilático, né? Eu tenho que procurar solidificar as minhas defesas para poder então atacar. O que é que isso significa? Significa que no câncer, em geral, tá certo? Claro que existem situações de emergência que você tem que começar o tratamento imediato, mas em geral não é uma emergência que você tem que imediatamente sair atacando e fazendo e etc. Em geral você tem um tempo para planejar, né, e tratar da maneira mais adequada possível. Então aqui, por exemplo, antes de atacar, eu preciso fazer um pequeno lance para solidificar a minha posição no meu paciente. O que é que significa isso? Meu paciente está um pouco desnutrido. Eu não tenho uma urgência de sair operando eventualmente, nessa situação, sair operando ou sair fazendo uma quimio. Então, é melhor, em vez de eu reabilitar o paciente com uma complicação, eu tratá-lo, eu tirar 10 dias, por exemplo, para dar um suporte nutricional para esse paciente, fazer fisioterapia nesse paciente, melhorar, solidificar a posição, né, e tornar a posição do meu paciente mais sólida, tá certo? Para quando eu for realmente atacar, tá certo? Esse meu paciente não ter efeitos colaterais, tá bom? Ou diminuir o risco de efeitos colaterais, tá bom? Isso aqui é a explicação. Se fosse de uma maneira ainda mais simples, então eu tenho que olhar não só assim, é a cirurgia, é a quimio, é isso, não, eu tenho que olhar a posição toda do tabuleiro e tratar da maneira mais racional, né, que vai permitir a maior chance de cura para o meu paciente e a maior qualidade de vida com o mínimo possível de efeitos colaterais, né? Essa é a proteção, porque nós queremos ganhar o jogo, tá certo? Muito bem, então essas avaliações, então seria de uma maneira ainda mais simples, um pouco eu vou fazer uma comparação com o futebol, tá certo? Não tem nenhum time que ganha só atacando, tá certo? Ele precisa ter uma boa defesa, tá certo? Porque não adianta atacar e ter uma defesa ruim. Então é muito importante que o time, que haja uma harmonia, né, das estratégias, tá bom? E fica muito mais elegante, muito mais bonito você planejar um tratamento dessa maneira, tá certo? Muito bem, então agora eu vou tirar aqui o xadrez, agora todos já sabem o hobby do Dr. Fabiano. Então, há cerca de uns 5 anos atrás, eu representei a Oncocinos no congresso,
num curso de oncologia geriátrica na Itália, na cidade chamada Treviso. E lá realmente é um curso de imersão e que esses conceitos são aplicados, tá certo? Que são explicados e discutidos durante 5 dias, assim de manhã, de tarde e de noite. E nessa ocasião eu tive acesso, né, e imediatamente trouxe ali, discuti com os colegas lá da Oncocinos, particularmente a doutora Daniela, passei assim as informações que eu recebi, a essas novas formas de avaliação. Só que a razão dessas formas de avaliação é a seguinte: é você conseguir ter, voltando aqui para o tabuleiro, você ter uma visão em alta, uma imagem em alta definição do paciente, tá certo? E por que isso é importante? Porque se você não... todo o tratamento oncológico, todo paciente, ele é uma estrutura complexa. Não existem soluções simples. Então, se você procura tratar apenas a doença e esquece o paciente, porque a doença ocorre em um paciente, você tem que levar tudo isso em consideração. Então, é um problema, na realidade, complexo e não tem como fugir disso. Se você foge de raciocinar de uma maneira um pouco mais complexa, o resultado é aumento do risco para o seu paciente e diminuição de chance de cura e maior risco de diminuição de qualidade de vida. Tá certo? Então, não tem como fugir da complexidade, né? Mas existem algumas ferramentas que nos ajudam a lidar melhor com essa complexidade. Muito bem. Então, o que se viu é que essas análises, elas demandam tempo, demandam formação, né, da equipe e demandam custos. E quando eu voltei assim um pouco pensando como é que nós podemos, ali na Oncocinos, né, juntamente com a doutora Daniela, como é que nós podemos simplificar essas avaliações de modo que elas sejam feitas de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais simples, tá bom? E que nos traga uma imagem em alta definição dos pacientes, tá ok? E que possa ser usado em todo mundo, porque isso é um problema. Essas avaliações, elas não... Aqui é raríssimo um paciente aqui no Brasil fazer. Tudo isso é muito novo, né? Essa especialidade de oncologia geriátrica é muito nova. No nosso país, estamos engatinhando nesse sentido. Então, como tornar isso disponível para uma grande população, para facilitar, para dar acesso a médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, ter uma imagem mais detalhada do seu paciente e conseguir tratá-los da maneira mais efetiva. Então, nós apresentamos, no ano passado, no congresso da CIOG, tá certo? Uma ferramenta que ela é composta de 5 itens. O primeiro deles é um item relacionado à mobilidade. A mobilidade, né? Você manter o seu paciente funcional é uma das atitudes mais importantes que um oncologista pode fazer no paciente da terceira idade. É o que mais se correlaciona com as chances de cura e de prolongamento de sobrevida. Então, ali na Oncocinos, nós fazemos o máximo possível para que os pacientes mantenham-se funcionais, ativos, com a sua vida o mais normal possível. Tá certo? Indo, por exemplo, jantar com a sua família, né? Tá bom? Caminhando, poder ir ao supermercado, conseguir se vestir sozinhos, tomar seus banhos sozinhos. Além das medidas de controle do tumor, você tem que procurar garantir no máximo possível, claro, essas capacidades, que o paciente não perca essas capacidades, né? Um outro problema muito grave frequente que acontece nessa população é a questão da polifarmácia. Os pacientes tomam muito remédios, vão de um médico para o outro, né? Então frequentemente tomam mais do que 5 remédios. E um remédio sempre interfere um com o outro. Por exemplo, o maior vilão chama-se omeprazol. Então o paciente tem, por exemplo, um hipotireoidismo. Tem uma pessoa aqui do meu lado que toma, há 500 anos aqui, já vai parar. Então, o paciente tem um hipotireoidismo, toma omeprazol, isso diminui a absorção
do hormônio da tireoide, a pessoa se torna hipotireoideia, entra em depressão, se tem que fazer uma cirurgia, tá certo? Não consegue sair bem da cama, tudo pode ter uma complicação, fazer uma pneumonia, passa 2 semanas no UTI, perde massa muscular, caminha menos, tá certo? Perde as suas capacidades de se vestir sozinha, tomar banho, às vezes por causa de um copinho de omeprazol. Parece uma coisa muito esquisita, mas isso acontece muito frequentemente. Então, você fazer uma análise dessa polifarmácia e tirar medicações, quando forem possíveis. Sempre que possível, diminuir a medicação do paciente da terceira idade. A questão nutricional, existe uma análise da nutrição, e você ajustar, né, essa questão sempre antes do tratamento ou concomitante. Uma outra questão muito importante é você fazer um diagnóstico de depressão, tá certo? 25 a 30% dos pacientes oncológicos têm quadro depressivo. Então, é muito importante você detectar essa depressão. Existe um questionário muito simples, tá bom? E você consegue detectar o risco de depressão dos pacientes. E, finalmente, a questão cognitiva, né? A questão da memória, que também se correlaciona muito com sobrevida dos pacientes. Né? Então, e é muito frequente em pacientes com mais de 65 anos de idade. E esse déficit cognitivo de memória é muito sutil. Você conversa com as pessoas e você não percebe. Mas um teste chamado Minicog capta. Então, só isso daí já mostra que o paciente é um pouco mais frágil e você tem que ajustar o seu tratamento. Porque, eventualmente, se a pessoa tem uma complicação, uma infecção maior, você pode transformar, uma pessoa com déficit cognitivo de memória bem leve, você pode transformar essa pessoa, você pode induzir essa pessoa a ter um quadro de demência inicial. Então é muito grave. Então esses ajustes, eles realmente são muito necessários. Então essa ferramenta, ela chama-se Oncosenior, deixa eu encontrar aqui. Aqui está um exemplo de uma paciente nossa aqui fazendo aqui os testes na Oncosinos, tá bom? Tá ok? E essa ferramenta foi um dos 4 trabalhos mais importantes do ano passado no Congresso de Zurique, da Sociedade Internacional de Oncologia Geriátrica. E nós, na Oncosinos, decidimos colocar a ferramenta, chama-se Oncosenior, tá certo? Na web, ela está disponível de forma gratuita para todos os médicos de todo mundo. Ela já está disponível em português, inglês e francês. Em breve vai estar disponível também, é claro, em alemão e em russo, né? Porque o nosso objetivo é que essa ferramenta ela beneficie não apenas os pacientes da nossa região, claro que sim, né? Do paciente não consciente, mas os pacientes de todo mundo, tá certo? Então, a questão da oncologia dos pacientes sêniores é uma questão crítica para a nossa sociedade, porque só vai aumentar o número de casos e esses pacientes, né, eles precisam ter as suas chances de cura aumentadas e chances maiores de manter a sua qualidade de vida e a sua funcionalidade. Então é nesse sentido que nós, né, no nosso serviço, da Oncosinos, nós não medimos esforço em avançar no tratamento desses pacientes. Né? Então, e com esforço também de educação na FEVALO, com estudantes de medicina, e em alguns serviços de oncologia do Brasil que eu tenho tido a honra de passar a nossa experiência e que eles também já estão implementando essas ideias. Então, era isso que eu queria falar para vocês. É um grande prazer, uma honra estar aqui e eu fico à disposição de comentários e perguntas. Deixa eu voltar aqui ao xadrez, eu gosto muito. Alguém tem alguma pergunta? Perguntas? Não tem perguntas. Tem um aplauso para o Oncosenior. Entrando outras pessoas. Eu vou... Parabéns, doutor. Obrigado. Eu vou dar um exemplo, às vezes a gente... Opa, olha que bacana os alunos aqui da FEVALO, de noite aqui, jovens estudando. Parabéns. Nós vamos ter, semana que vem, uma aula especificamente sobre essa questão, viu, pessoal? E já é a nova geração, são outros médicos que vão vir com outras ideias, então isso aí vai trazer um benefício muito grande para a nossa região aqui. E para o mundo também, que esses alunos aí vão para o mundo.
Né? Então, vou dar um exemplo de uma paciente minha, que eu vi há cerca de 6 meses, uma senhora de 67 anos, muito elegante, muito educada, e ela com tumor de mama inicial, e eu a examinei assim, absolutamente normal, todos esses parâmetros clínicos habituais, mas quando eu apliquei o oncocênio, essa senhora tinha um quadro depressivo, tá certo? E tinha um déficit cognitivo leve. Então, eu ajustei o tratamento de quimioterapia dela, tá bom? Fiz um ajuste do tratamento, porque se eu fosse tratá-la de uma maneira habitual, com doses habituais, essa paciente eu poderia induzir, tá certo? Até um quadro demencial nessa paciente. Então é tudo muito sério. São pacientes, esses déficits, eles ocorrem de maneira muito sutil, os exames clínicos não pegam, então realmente é uma área que necessita de muita exclusividade no tratamento. Muito bem. A Solange fala, ansiosa pela minha consulta amanhã. Ah, tá bom, Solange, vai dar tudo certo, Solange. Vai dar tudo certo. Tem muitos alunos aqui. Muitos alunos. Olha, uma salva de palmas para os alunos da Fevale aqui, da medicina, vejo. Honra tê-lo como professor. A honra é toda minha, Parabéns. cuidado. Isso aí. Muito bem. Até quarta, até quarta-feira, exatamente. Foram todos muito bem na prova, né? Isso aí. Muito bem. Vamos estudar, pessoal. Mas é muito bacana ver assim uma nova geração de médicos, né? Que eles já vão ter uma visão mais real dos pacientes, né? E realmente você fugir da complexidade, né, só leva realmente a maiores complicações. Então, realmente o paciente tem que ser visto na sua globalidade e na sua complexidade. E essas ferramentas, né, entre elas o oncocênio, ajuda muito nesse sentido. A Solange diz que está em ótimas mãos. Uhum. Uma honra. Alguém tem alguma pergunta? Gratidão pelo tratamento, um privilégio cuidar de todos vocês. Junto com a doutora Daniela, as doutoras Julianas, né? É uma honra, com todo o grupo da Oncocinos. Muito bem. Muito bem. Eu espero ter sido mais claro possível. Às vezes eu não consigo ser tão claro como eu gostaria, mas cuidando e carinho com todos os pacientes, isso aí. Obrigado pelo carinho de todos vocês, né? Então, as nossas lives vão continuar, sempre com o objetivo de passar informações para a população, né? E de uma maneira simples, tranquila e com uma conversa. Tá bom? Alguma? Coloca essa questão para o doutor. Pode É perguntar. muito assustador saber que não seremos avaliados com esses critérios em todos os lugares. Olha, essa toda é uma questão assim que realmente assim nós somos pioneiros aqui no Rio Grande do Sul nessas avaliações. Já há 5 anos que nós trabalhamos nesse sentido. Isso culminou realmente com a questão do oncocênio, mas cada vez mais nós estamos querendo agregar novas tecnologias ao oncocênio e tudo isso é muito novo aqui no Brasil, tá certo? E eu espero assim que você seja avaliado da melhor maneira possível, né? E claro que isso todas essas avaliações não desmerecem o trabalho cotidiano que todos nós oncologistas fazemos, né? E essa questão toda da oncologia da terceira idade é uma questão que está em muito desenvolvimento e cada vez vai chegar mais forte aqui no nosso país, não tenho dúvida nenhuma. Tem uma pergunta, fugindo um pouco do assunto, gostaria de saber se o senhor poderia me ajudar a esclarecer. Escutei hoje uma reportagem no jornal que a vacina do Covid interfere no resultado da mamografia. Eu acho que assim, depois eu vou responder inbox essa questão sua, tá certo? Sem problema, tá ok? Vamos responder inbox a sua questão, porque foge um pouquinho da questão da live.
Tá bom? Tem uma questão que pode causar um aumento, né, reativo, né, dos gânglios axilares, mas já existem até métodos para detectar quando isso tem a ver com o risco aumentado de câncer ou quando é apenas uma reação inflamatória, na maior parte das vezes. Tá certo? Confio muito no senhor e me sinto tranquilo em ser seu paciente. Uma honra. Gratidão pelo carinho, excelente profissional. Esse teste está disponível pelo SUS? Sim, sim, está sim. Ele está disponível a qualquer profissional médico. Nós tomamos a decisão assim com muita alegria, eu e a doutora Daniela. Eu tenho uma honra muito grande de tê-la como companheira de trabalho, né? Nós fundamos a Oncocino já há 18 anos e nós tomamos essa decisão de não patentear essa ferramenta e disponibilizá-la para o mundo, né? Para que os médicos de todo o mundo possam utilizá-la. Né? Não só aqui do Brasil, mas de todo o mundo. Está disponível sim. Qualquer médico pode acessar e se cadastrar e examinar o seu paciente e ter o resultado em 10 minutos. E com isso vai ter muito mais dados, vai ter uma fotografia em alta definição para poder, né, assim, para poder, voltando aqui, né, tomar realmente as mesmas decisões elegantes, né, para o tratamento dos seus pacientes. Elegantes e efetivas, cada vez mais. Um grande prazer a todos, tá bom? E agora, a próxima live é com a doutora Daniela Lessa da Silva, tá bom? Acho que daqui 2 semanas, né? Fiquem atentos. Grande abraço a todos e a todas. Uma grande honra conversar com vocês.